Olá pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Daqui a pouquinho a gente já vai iniciar. Esse webinar hoje tem como tema liderança na prática. Eu vou apresentar para vocês agora o nosso consultor, o nosso palestrante de hoje, que é o Alex Cabrelli. Alex, por favor, se apresente. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês. Estou muito feliz de estar aqui com o Tab Media. Eu tenho feito uma carreira longa pela área comercial, tanto no varejo quanto na indústria farmacêutica, e tenho me apaixonado pela temática de liderança. Então, o papo de hoje é para falar um pouco sobre essas experiências que eu tenho vivido, as leituras que eu tenho feito, os congressos, e trazer um pouco desse material teórico para a prática. Como é que a gente consegue deixar mais tácito, mais fácil de usar no dia a dia. Então é isso, Renan. Estou a seu dispor aqui para a gente começar. Obrigado, Alex. Te apresentei primeiro, desculpa pessoal, eu sou o Renan, faço parte da área comercial da Tab Media. Mais uma vez, repetindo aqui o nosso tema desse webinar, que é liderança na prática, consciência, protagonismo e atitude. Eu vou lançar uma pesquisinha para vocês agora, acho que já foi até lançado. Se vocês conhecem a Tab Media, por favor, utilize essa pesquisa para falar se conhece, sim ou não. E daqui a pouquinho a gente já inicia a nossa apresentação, ok? Só mais alguns minutos. Maravilha. Acho que a nossa pesquisa já foi lançada, temos informações. Podemos, então, iniciar aqui a nossa apresentação agora, Alex. Acho que está contigo. Obrigado, Renan. Vou compartilhar a tela com vocês aqui agora, para a gente falar um pouquinho da nossa temática. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui, porque o convite veio para falar de um assunto em que eu tenho me debruçado bastante, que é para falar de liderança, mas não dessa liderança etérea, de inspiração, uma liderança um pouco mais na prática, no dia a dia. Eu tenho trabalhado fortemente com líderes, né? Então, eu tenho trabalhado como mentor de líderes. E isso tem me trazido uma experiência bastante legal para compartilhar com vocês. Então, a ideia aqui é trazer um pouco do misto de teorias, de leituras que eu trago com a vivência do dia a dia, tá legal? A impacta a empresa que eu tenho para fazer esse tipo de trabalho, de impactar indivíduos, né? E eu gosto de me apresentar falando um pouquinho de quem eu sou, porque isso é o que, para mim, vale no dia a dia com as pessoas. Então, antes de falar o que eu faço como trabalho, eu sou um cara que adoro voar, adoro pular de paraquedas, pular de paraglider, sou um cara esportista que gosta de correr, sou um cara que gosta de ler. Então, eu gosto de levar para esse lado pessoal, porque por trás da carapuça de profissional tem um cara que vive uma vida pessoal. Então, esse é o Alex, que também tem o prazer de tomar bons vinhos, que é o que eu gosto de trabalhar com a minha namorada, tenho essa felicidade, tirar boas fotografias. E além disso, é uma honra falar um pouquinho sobre a trajetória que eu cursei, que, como eu disse para vocês agora há pouco, começou no varejo, Casas Pernambucanas, Casas Bahia, passou pelo banco, pela área bancária, HSBC, muitos anos na Terasquim, e aí eu tive uma carreira múltipla ali, desde começando como representante comercial, passando pelo marketing, treinamento, área de produtos, até terminar como gerente nacional de demanda. Atuo como business partner de liderança na Building 8, que é uma empresa bem grande de consultoria de treinamento e desenvolvimento, e fundei a Impacto, que é uma empresa de mentoria de líderes e palestras que está ligada com o indivíduo, né? A minha trajetória acadêmica passou pelo Senac, o NORP, fiz 2 MBAs, um na NPG e outro na GV, e a minha formação como coach profissional é na SLAC, Sociedade Latino-Americana. Então esse é um pouquinho do Alex também profissional. Vamos falar então sobre liderança na prática, e o meu compromisso com vocês, até acabar a conversa de hoje, é falar sobre 3 temáticas que me tocam e eu gostaria de falar com vocês sobre elas.
A primeira é a consciência, depois uma atitude de protagonismo e depois a atitude na prática, como colocar em prática essa consciência, esse protagonismo. Então, me cobrem, ao final da nossa conversa, ter passado por essas 3 temáticas. Eu começo falando de uma história em que, no primeiro dia de aula na universidade, em que meu professor falou assim, olha, eu quero dizer para vocês que tudo que vocês aprenderem daqui até o final da sua carreira aqui na universidade, em 4 anos, vai estar obsoleto assim que vocês saírem. Isso foi um choque para nós, mas o que ele queria naquele momento? Contar para nós que o aprendizado dali era importante, mas que para sempre a gente precisaria continuar aprendendo. E esse professor dizia que esse aprendizado tem a ver com as pessoas. Ele diz que as pessoas evoluem a cada dia. Então, ou seja, assim que você acabar o seu 4º ano de faculdade, tudo que você aprendeu vai ter que ser revisto, vai ter que ser atualizado. Por que eu estou dizendo isso? Porque cada vez mais o papel do líder está mudando. A gente antes, como líder, até não gosto muito da palavra, mas como chefe, era muito mais responsável pela transmissão de mensagens, levar a informação do que está acontecendo, tanto para cima quanto para baixo, difundir a informação que a empresa mandava. Hoje em dia, a informação está muito mais na mão do liderado, está muito mais próxima. Isso muda a nossa relação de líder com o liderado. Então, aquela tutoria da informação mudou. A gente precisa administrar e gerir essa informação junto com eles. Outra coisa que acontece é que, além dessa informação presente, a gente está hiperconectado com o mundo todo. Então, a gente não aprende mais exclusivamente vindo do líder, a gente aprende de outros mecanismos, conversa com pessoas não só vizinhas, mas do mundo todo. E tem presente no nosso dia a dia múltiplas gerações, múltiplas etnias. A gente está convivendo agora com equipes diversas, né? Posso lembrar que quando eu assumi a minha primeira equipe na indústria farmacêutica, tinha uma pessoa na minha equipe com 50 anos e outra com 18, né? Pessoas que olham para o mundo de forma diferente, dão valor para as coisas de forma diferente. Isso tem acontecido cada vez mais no nosso dia a dia. Eu trouxe essa introdução porque num aprendizado que eu tive num livro de coaching na Itália, o autor dizia que resultados com pessoas não se treina. Ninguém treina resultados. Ele traz até um exemplo de um tenista, por exemplo. O tenista, quando vai treinar para alguma coisa, ele não faz vou treinar agora Roland Garros, vou treinar aqui o Wimbledon. Ele treina saque, ele treina devolução, ele treina voleio na rede. O que ele quer dizer com isso, o autor? O autor diz que a gente é capaz, como líder, de ajudar as pessoas a melhorarem seus processos. E os processos repetidamente bem feitos se tornam bons desempenhos. E quando os desempenhos se repetem, os resultados vêm por consequência. Então, logo, o tenista ele treina os processos. A cada partida que ele consegue fazer pontos com esses processos bem treinados, ele tem melhores desempenhos. E se ele faz um bom desempenho, ganhando todas as partidas no campeonato, o resultado vem como troféu daquele campeonato. E eu trouxe essa onda para lembrar de uma coisa que eu costumo trazer como analogia, que para resultados, a gente pode fazer uma analogia do tsunami. O tsunami é algo que não tem vida própria. Ele é resultado de um processo, que foi um terremoto acontecido lá no meio do mar, que foi se acumulando por desempenhos de várias ondas, e que o resultado dele, quando toca a terra, é até desastroso, né? Mas a onda por si só, o final do tsunami, não tem vida própria. Ela é fruto de um processo que começou lá atrás. E para começar a falar sobre consciência, que é uma das coisas que eu gostaria de deixar para vocês, eu trago uma fala do John Whitmore. O John Whitmore, ele é um dos autores, e é o principal autor da metodologia Grow de coaching, que nós vamos falar hoje também. Ele fala que eu sou capaz de controlar apenas o que eu estou ciente. Aquilo que eu desconheço me controla. Ou seja, tomar consciência de outras coisas me fortalece. Então, você só pode descobrir como isso por meio da consciência. Ou seja, você só pode usar melhor aquilo que você é capaz de fazer quando você toma consciência. Então, eu quero convidá-los para falar um pouco disso. Eu trago um outro autor aqui, que é o Schopenhauer. O Schopenhauer, lá no século XVII, XVIII, falava que todo homem toma os limites do seu próprio campo de visão como os limites do mundo. E o que ele quer dizer com isso? Que nós somos uma versão limitada das observações e das experiências que vivemos. Ou seja,
A minha versão do mundo não inclui coisas que eu nunca percebi, nunca experimentei. A ideia disso é que nós, como líderes, temos uma responsabilidade de gerar consciência dos nossos liderados para que aumente esse espectro de visão do mundo. Notem nessa figura que eu fiz uma representação de que os nossos liderados, assim como nós temos um espectro de visão do mundo. E que o nosso papel como líder é aumentar esse espectro de visão, para que a zona de aprendizagem até diminua, a gente usar mais a zona de aprendizagem, né? Inspirado no Martin Broadwell, que criou, né, os 4 níveis de aprendizagem, da hierarquia de competências, eu trago a primeira ferramenta de hoje para falar de como ajudar as pessoas a ganhar consciências, que é um modelo de aprendizagem. E agora eu vou pedir a atenção carinhosa de vocês para esse momento, como líderes, né? Quando a gente se depara com nossa equipe, nossos liderados, seja essa equipe externa, né? A gente tem muita gente da indústria farmacêutica aqui que tem equipes externas, seja equipe interna, a gente lida com um monte de atividades, um monte de tarefas, um monte de competências do dia a dia. Vou dar alguns exemplos assim: organização, planejamento, boa linguagem de fala, visão sistêmica, visão do todo. Então, algumas competências inerentes à função do nosso liderado. E avançando além do feedback convencional, que a gente já conhece muito, já ouviu falar muito sobre feedback, eu trago essa matriz para nos ajudar a entender o momento que o liderado está e como agir em relação a isso. Então, para ficar bem clara a situação, no eixo X nós temos a competência, saindo de baixa competência, ou seja, fazer aquela função de uma forma não tão bem exercida, até alta competência, fazer aquela função de uma maneira muito legal. E também a consciência, saber como fazer, né? Saber que estou fazendo a coisa certa num nível baixo e num nível altíssimo, ter uma altíssima consciência do que está fazendo. Então, como é que a gente define esse quadrante? O quadrante número 1 é aquele quadrante que a gente chama de incompetente e inconsciente, onde a pessoa, o nosso liderado, e até nós mesmos, a gente pode fazer uma autoavaliação disso, toma alguma atitude ou faz alguma ação de forma incompetente, ou seja, não atua de uma forma tão bem desenvolvida, e também não tem consciência de que está fazendo isso, né? Vou dar um exemplo aqui usando uma competência que é de organização, né? Ser uma pessoa organizada, que é uma competência que é inerente tanto para quem trabalha externamente, na rua, quem trabalha dentro de escritórios, né? Então, é mais geral, dá para usar ela. Então, a gente pode lidar com pessoas que estão trabalhando de forma desorganizada, mas sequer têm consciência disso. E o que acontece conosco, como líderes, né? Pressionados pelo tempo, pelo resultado, pela necessidade de gerar resultado muito rápido? A gente quer levar de uma forma muito rápida a consciência da pessoa. A gente quer levar ela para um quadrante de alta consciência e alta competência. Mas antes disso, eu quero convidá-los para uma reflexão. O que a gente observa quando vê uma pessoa nesse estado? Como é que a gente define que essa pessoa nesse estado? Você vai notar que vai ter uma repetição de atitudes sem evolução, então, ou seja, você vai ver uma pessoa repetindo atos sem estar organizada, né? Você vai ver tentativas de mudança, de ser mais organizada, que pouco saem do lugar, ou seja, ela vai, não, pode deixar que agora eu vou me organizar melhor, mas pouco sai do lugar. E você vai notar que quando você dá um feedback para essa pessoa que está com baixa organização e não tem consciência disso, ela aceita o feedback muito rapidamente. Ah, beleza, entendi, compreendi. Você vai notar que a pessoa acha que está fazendo as coisas certas, mas não está. Qual que é a ação que eu faço de sugestão para você nesse momento, para desenvolvimento da pessoa? Antes mesmo de mostrar para ela como precisa ser feito, falar assim, olha, faça assim, que assim vai ser o jeito certo, eu gostaria que você estimulasse ela a elevar a consciência. Ou seja, naquele quadrante, antes de aumentar a competência, subir a consciência. Coisas que você pode fazer. Estimular a reflexão através de pergunta. Olha, você sabe o quão importante é o teu trabalho estar organizado? Você sabe o quanto a organização no dia a dia pode melhorar o seu desempenho? O que você acha que o resultado tem a ver com organização do trabalho? Gerando reflexão para que a pessoa compreenda, antes de fazer melhor, o que é ser organizado, como é estar melhor organizado. Outra coisa que você pode fazer
é sugerir exercício análogo, de outro contexto. Então, em vez de falar exclusivamente do trabalho que ela está fazendo, traz exercícios paralelos, né? Então, como falar de organização para uma pessoa de outro lugar, sem ser da tarefa que ela está executando? E deixar mais claro para essa pessoa que o que e o porquê vem antes do como. Então, assim, o que é a organização, o que é importante na organização, por que é importante estar organizado, é mais importante para o desenvolvimento dessa pessoa nesse momento do que dizer para ela, olha, você deve fazer dessa maneira. Então, partindo desse pressuposto, a gente eleva a consciência da pessoa e vai para o nível 2. Mas antes de subir para o nível 2, eu quero dizer que esse é o ponto crucial, por essa informação estar nessa conversa nossa dessa manhã. 90% dos líderes desistem nesse momento. Sabe por quê, pessoal? Porque dá trabalho. Elevar a consciência de uma pessoa é muito complexo. É um exercício hercúleo, assim, toma tempo, toma energia. A gente quer partir para a prática, a gente quer logo contar para a pessoa, faça desse jeito que dá certo. Diante da nossa bagagem já vivida, diante da nossa experiência já presenciada. Então, 90% dos líderes desistem no meio do caminho, porque é complexo. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que insistam nesse caminho de elevar a consciência da pessoa, porque depois daí, quando nós chegarmos no próximo quadrante, que é no estado de consciente que estou incompetente, as coisas fluem muito mais naturalmente. Pensa comigo, a pessoa quando desperta, quando ganha consciência de que, sabe aquele clique? Puxa, agora eu entendi que o que eu estou fazendo está em desacordo, não está legal, não está funcionando. Quando a pessoa por si só descobre que não está fazendo a atividade de uma forma incompetente, com baixa competência, ela por si só vai querer andar para frente, ela vai querer se desenvolver. E é por isso que eu falo para vocês, insistam em elevar a consciência da pessoa, tá legal? E como é que você vai observar quando a pessoa chegou nesse segundo quadrante? Primeira coisa, você vai notar esse clique de descoberta. A pessoa vai saber aquele, puxa, percebi que o que eu estou fazendo não está certo. Ela vai começar a brilhar mais os olhos para as coisas que estão falando, ela vai refletir mais sobre o feedback que você está dando. A outra coisa que vai acontecer, você vai perceber uma insatisfação, um inconformismo. Quando a pessoa se dá conta de que está fazendo a coisa em desacordo, ela fica insatisfeita, ela começa a se chicotear, ela começa a ficar inconformada com isso. E aí começa a aparecer uma vontade ampliada de querer melhorar. Então, esse é um ponto essencial para nós como líderes, aproveitar esse momento. Então, depois do exercício dificultoso, de energia despendida para elevar a consciência, chegou o melhor momento, quando a pessoa quer muito aprender. Ela está disposta a buscar informação. E você vai ser mais um dos recursos. Por quê? Porque nesse momento ela vai querer buscar informação em vários lugares, com colegas, com livros, com cursos e com você. Então, o que é mais importante nesse momento como ação de desenvolvimento? Ouvir as alternativas. Pergunta para a pessoa, tá bom, agora que você descobriu que você quer aprender mais sobre isso, como é que você pode fazer? Então, antes de dizer o que pode ser feito, sugira para ela dizer o que ela pode fazer. Depois disso, sugira caminhos e alternativas, atividades, atue como parceiro, como parceira líder nesse momento, quando ele descobriu que quer aprender mais. E ampare esse caminho, porque por mais que ele descubra que não está sabendo e quer aprender, a pessoa vai ter tropeços. Então, é legal que você como líder, ampare esse caminho e reconheça a evolução. Bom, então nós estávamos num estado de não saber fazer, não ter consciência disso, a gente elevou a consciência, a pessoa foi lá para, poxa, agora eu entendi que eu não estou fazendo bem. Ela começa a se desenvolver, começa a te ouvir mais, e nós vamos para o quadrante 3, que é o competente e consciente. E aí a gente chega num estado muito legal, em que a pessoa está fazendo atividade de uma forma muito mais legal, ela ganha, trazendo para o nosso exemplo da organização, né, de ser organizado, a pessoa está muito mais organizada e tem consciência disso. Aí você pode me perguntar, mas Alex, esse não seria o quadrante final? As pessoas até me perguntam se não está errado esse quadrante. E eu digo que não. Por quê? Nesse estágio ainda, vocês vão notar que vai ter uma característica que vocês vão reconhecer nesse momento. Que a pessoa está fazendo a coisa da maneira correta, mas ainda
tem que desprender muita energia, a pessoa ainda fica em estado de alerta para fazer as coisas certas. Sabe quando você fica assim, preciso lembrar que eu tenho que fazer isso, preciso lembrar que tenho que fazer aquilo? Então, eu trago aí algumas observações. Vocês vão ver uma ação coerente com aquilo que você pediu, só que uma mente alerta. Sabe quando você tem que botar post-it para lembrar que precisa fazer uma coisa? Você já faz a coisa certa, mas você precisa de auxílio que te lembre, né? Então você vai ver uma execução daquilo ainda um pouco na defensiva, ainda com medo de botar em prática, e você vai ver um aumento da coragem e atitude de realizar, mas ainda com o estado de alerta ligado. A pessoa precisa pensar no que vai fazer. Quais são as ações de desenvolvimento para ela ir para o quarto quadrante, que eu ofereço para vocês agora para lembrar? Quando você reconhecer isso, que a pessoa está fazendo bem, mas ainda precisa pensar muito, comece a estimular para ela novos cenários. Olha, e se você fizesse isso de um outro jeito? E se você partisse para outros caminhos nesse caminho aqui, nesse assunto aqui? Promova exercícios mais desafiadores. Olha, agora que você chegou nesse estágio, vamos para um estágio mais desafiador ainda? Vamos dar um exercício ainda mais difícil para você realizar, né? E aí, atue como verdadeiro parceiro, líder parceiro. Assim, agora você já despertou essa consciência, está fazendo de forma adequada, eu quero te fazer ajustes finos, dê feedback de ajustes finos, que o grande volume ela já está fazendo certo. Então, nesse momento, você vai convidá-la a descer para o quarto quadrante, que o quarto quadrante eu sou competente, eu faço isso com uma competência muito legal e já faço sem consciência. É o que a gente costuma dizer, poxa, aquela pessoa faz aquilo tão bem que parece que faz com uma naturalidade, faz no automático. E é assim mesmo que você vai reconhecer. Quando a pessoa está no quarto quadrante, ela faz aquela função muito bem e está com uma inconsciência, ou seja, ela nem precisa ficar pensando mais naquilo. Ela faz de uma forma automática. Como é que você percebe isso? Então você vê uma fluência na execução, você vê uma colaboração com os colegas do grupo, seja equipe externa ou interna, e você vai ver um desejo muito grande de saber mais. E o que você, como líder, pode fazer nessa hora? Bom, primeira coisa é reconhecer a pessoa como modelo. Poxa, que bacana, você é um modelo referência para nós. Segunda coisa, compartilha esse exemplo da pessoa com o grupo. E com isso, você atua como parceiro de outra forma agora. Você chama essa pessoa para ser coparticipante no desenvolvimento de outras pessoas para essa atividade. Voltando para o nosso exemplo de organização, a pessoa é tão organizada, não disciplina fanática, mas ela é tão organizada no trabalho, gerando desempenhos bons para bons resultados, que ela serve de exemplo para os outros. Quando você precisar de ajuda para falar com outras pessoas sobre organização, conte com essa que está nesse quadrante 4. Então eu encerro essa primeira parte de consciência entregando essa ferramenta para vocês, dos 4 quadrantes de competência e consciência. Olhem para o teu time, para as diversas competências que eles têm, por esses 4 quadrantes, de forma a entender em que momentos que eles estão e de forma a atuar de forma mais próxima desse modelo de competências. Eu espero que tenha ajudado vocês. Tomara que vocês estejam aí olhando para as pessoas agora de uma forma assim, poxa, fulana está nesse estado de consciência para essa atividade. Então você pode pegar para tudo. Vou dar um exemplo aqui para encerrar esse modelo de consciência e competência, que é um modelo que eu costumo usar que todo mundo já viveu. Quando a gente aprende a dirigir, né? Lá no começo, quando a gente é mais jovem, a gente não tinha nem consciência e nem competência para dirigir. Depois a gente entra na autoescola, a gente começa a ganhar consciência, ou na autoescola, aquelas pessoas que fizeram também dirigindo com o pai, com o irmão, antes de entrar na autoescola, né? A gente começa a ganhar consciência de que, poxa, eu vou precisar aprender muita coisa aqui para dirigir. Eu vou pro consciente e incompetente. Depois eu começo a dirigir, lá no quadrante 3, começo a dirigir bem, só que lembra aquele estado de alerta, toda hora olhando no retrovisor, eu tenho que pensar para mudar a marcha. Até que hoje, se a gente pegar qualquer carro de câmbio manual, a gente troca a marcha hoje de forma automática, não fica pensando, preciso pisar na embreagem, no acelerador, já acontece de forma automática. Então, o modelo de aprendizagem nosso, como líder, pode passar por isso e é um modelo que ajuda muito a dar fit, porque você precisa desenvolver no seu time, tá legal? Então, falamos sobre consciência. E agora eu quero falar sobre protagonismo. Essa palavra passa pela minha vida há muito tempo já. E há muito tempo eu tenho ouvido assim, você prefere ser coadjuvante ou protagonista? E cabe a nós atuar como protagonista. E nós, como líderes,
forçosamente ou não, temos um papel de protagonista, né? E qual é esse papel? É um papel que é movido por um objetivo maior, um dever, curiosidade. É um papel que tem lealdade à causa, né? Então, poxa, eu como líder tenho como uma das diversas tarefas do nosso arcabouço desenvolver pessoas. Então, eu sou leal a isso, eu de fato cumpro aquilo que eu acho que tem que fazer. E eu sou, nesse momento, como protagonista, transmissor de confiança aos aliados, né? E nós, como líderes, nessa questão de protagonismo, a gente é capaz de mudar as experiências das pessoas, de mudar as perspectivas. E eu faço essa introdução de protagonismo para dizer que as pessoas são líderes de seus próprios desenvolvimentos, mas nós, nas posições de líderes, de chefes, de gerentes, externos ou internos, e até de influenciadores na sociedade, nós também temos como responsabilidade mudar as perspectivas das pessoas. E eu trago aqui uma das coisas que mais fez sentido para mim, e eu quero até falar de uma forma a eliminar essa banalidade que foi dita sobre coaching, né? Eu trago uma pesquisa da Association of Executive Search and Leadership Consultants. Foi feita uma pesquisa com mais de 800 executivos de alta liderança. E a pergunta que foi feita é: quais as formas adicionais de desenvolvimento, fora a experiência do dia a dia, que podem ajudar executivos a se manterem relevantes no mercado de trabalho? E a resposta foi muito bacana, que mais de 50% das pessoas entendem que, esses líderes, entendem que o coaching executivo foi ferramenta essencial para o desenvolvimento. Meu papel aqui, nesse momento de falar de protagonismo, não é dar um workshop de coaching, mas eu quero trazer os elementos da ferramenta de coaching, como eu disse para vocês, tirando essa banalidade que está no mercado aí, né, ficou banalizado do coaching disso, coaching daquilo, quero trazer os elementos para vocês como líderes usarem no dia a dia de forma a atuarem como protagonistas do desenvolvimento das pessoas. Então, o que o coaching traz como benefício? A primeira coisa, desenvolve a consciência das pessoas e estimula o aprendizado. Ela gera planejamento de trabalho e estabelece objetivos. Ela desenvolve alternativas diferentes, inéditas e de fato efetivas para a aprendizagem. E ela promove o gerenciamento do processo, ou seja, eu entendo cada etapa do processo, muito diferente do você, olha, você precisa melhorar nisso. E aí fica solto, fica no ar. Com a metodologia do coaching, que eu vou falar para vocês, o processo ganha etapas e ganha responsabilidade. Outra coisa que você ganha fazendo coaching com seus liderados é que é como se você pudesse estar com todos eles por todos os dias, a todo momento. Quando você trabalha as atitudes de coaching com seus liderados, com a tua equipe, é como se você estivesse promovendo o desenvolvimento deles cotidianamente, todos os dias do ano, né? É multiplicar o seu trabalho. Então, é como se você tivesse se multiplicado por 10 ou pelo número de integrantes da sua equipe. Trago também mais uma referência do Maurício Benvenuti. Ele foi o fundador da XP e depois de 10 anos saiu e fundou a Startse, que é essa startup que ajuda empresas brasileiras lá do Vale do Silício. E recomendo já de antemão para vocês o livro dele chamado Audaz, muito legal para os líderes modernos. Então, uma das coisas que ele diz é mais importante questionar do que ter a resposta pronta. Que o hábito de questionar instiga caminhos novos, impulsiona mudanças e transformações, coisa que é inerente ao processo de coaching. Então, faça a introdução do protagonismo e da importância de questionar e trago para vocês o modelo GROW. O modelo GROW foi criado pelo John Whitmore, né, infelizmente falecido agora em 2017, e que é um modelo muito utilizado em várias empresas do mundo. Existem outras metodologias de coaching? Sim, todas eficazes, funcionam, e essa da metodologia GROW é uma mais simples e mais efetiva, utilizada em várias empresas. Nas indústrias farmacêuticas, então, por onde eu tenho passado, mais de 30 empresas já passei, todas utilizam GROW. E por que eu trago o GROW para falar com vocês de coaching? Porque tem uma situação que eu quero discutir com vocês. A primeira delas é que o GROW é formado dessa forma, em 4 etapas. Então, o objetivo, a realidade, as opções e a ação. E o GROW vem do inglês, né, de crescer, né? Agora, o que acontece muito no dia a dia que eu tenho me deparado? Por isso que eu falei que eu trouxe experiências do dia a dia. Eu tenho me deparado
em virtude da pressão do tempo, de resultados, e em virtude até de uma característica nossa que eu vou apresentar em seguida, um comportamento recorrente. Ou seja, o líder vai lá e identifica o que está acontecendo. Ah, então é isso. E imediatamente faz uma orientação. Olha, para essa situação, faça isso. E eu quero convidar vocês, como protagonistas do desenvolvimento das pessoas, a mudar esse comportamento. Você fala, poxa, Alex, mas você está falando para eu parar de olhar para o que está em desacordo e parar de orientar a pessoa o que precisa ser feito? Sim, eu me explico já. Mas esse modelo de comportamento, o que acontece? Ele gera uma dependência do liderado. Ou seja, ele sempre vai esperar que você, como líder, apareça lá e diga o que precisa ser feito. E isso diminui a capacidade dele de refletir aonde ele quer chegar, de que forma ele pode chegar lá. E por que isso acontece com nós, como líderes? Por vários motivos. Um deles é porque a gente entende que esse papel é do líder e a gente tem medo de perdê-lo, e eu me coloco nesse sentido. Poxa, se eu não puder dizer para o meu liderado que é isso que ele precisa fazer, qual é o meu papel como líder, então? Né? Eu vou falar já. Esse é um dos motivos. E o outro motivo é um negócio chamado furor curantes, que foi o Freud que cunhou esse termo. O Freud dizia que, nas observações de psicanálise dele, ele via que os terapeutas queriam curar seus pacientes. E ele começou a extrapolar isso. E começou a ver que os líderes também queriam isso. Que eles queriam curar o jeito da pessoa pensar, queriam remediar aquela situação. E é isso que acontece muito com a gente. Gente, a gente pode reconhecer isso. A gente vê uma situação em desacordo, sabe o que precisa ser feito, está pressionado pelo tempo, pelo resultado, e quer imediatamente dizer, poxa, faça isso. E achando que dizer o que precisa ser feito vai ser o remédio, vai ser a cura. O meu convite para vocês agora é pensar nisso que nós estamos falando, refletir sobre isso, parar de querer atuar pelo furor curantes e antes de dizer o que precisa ser feito, provocar uma mudança de rumo, uma mudança de comportamento, que vai te valorizar também como líder. Então, antes de sair da realidade e ir diretamente o que pode ser feito, eu vou convidar vocês a uma mudança de paradigma do líder do século XXI. Ou seja, quando você se deparar com uma realidade, quando você se deparar com uma situação que você está vendo com o seu liderado, antes de dizer para ele o que precisa ser feito, pergunte para ele aonde ele quer chegar. Qual seria para ele o estado ideal? E deixa eu pular aqui nos slides só para falar sobre isso. Qual seria para... Deixa eu voltar aqui, espera só um pouquinho. Qual seria o estado ideal? Qual é a forma mais coerente que você pode ter de andar para o futuro? Por quê? Porque depois, todas as ações que vocês juntos determinarem, ela não vai ser para remediar uma situação do presente. Ela serão ações e atitudes que vão levar ao liderado para o ponto ideal, para o estado ideal. Nós vamos falar disso já já. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês como é que eu sugiro o nosso trabalho. A primeira coisa é identificar a realidade e definir o ponto presente. Ou seja, nada melhor do que esse momento do que fatos e dados. Então, estou trabalhando com o meu liderado e começo a perceber situações. Olha, está acontecendo isso, isso e aquilo. Nesse momento, gente, do trabalho com fatos e dados, observações e feedbacks, autopercepção da pessoa. É o ponto de partida. É como se fosse pegar um Waze, e o Waze pegar um Uber, pegar um aplicativo de corrida, você determina o ponto que você está e o ponto que você vai. Então, esse ponto que você está é a realidade. E aqui, gente, olha, não tem percepção. Aqui tem fato e dado. É realidade, tá bom? Então, converse com o liderado e mostre pontos. Olha, eu notei nas últimas visitas que você não tem feito isso. Você está de acordo? Você está vendo isso? Eu notei que no teu trabalho aqui no escritório está acontecendo isso, isso e aquilo. Dialoga sobre fatos e dados do presente, né? Então, e outra coisa importante a fazer nesse momento além das observações aparentes, que são os galhos das árvores, compreender também as razões estruturais. Por exemplo, por que está acontecendo isso? Então, vou dar 2 exemplos aqui. Um de externo aí, que nós temos muito líderes de força de vendas. Eu estou vendo que você não consegue fazer uma conversa com o seu cliente e fechar um compromisso de vendas.
E aí a gente acha que a pessoa não está treinada para isso. Quando, na verdade, quando a gente começa a perguntar o porquê, como líder, né? Por que isso não está acontecendo? A pessoa começa a dizer, não, sabe o que é? Eu fui fazer umas tentativas e percebi que o cliente não gostou muito. Eu até sei fazer, mas o cliente não gostou. Então a gente começa a entender que a razão pela qual ele não está fazendo não é falta de treino, é uma falta de habilidade, é uma falta de confiança. Então, a partir daí, a nossa solução é outra, né? Então, ver o que está acontecendo e tentar investigar as razões estruturais. Depois que eu entendi o ponto que nós estamos, aí sim, antes de pensar em falar, bom, se isso está acontecendo, vamos remediar, vamos mudar o comportamento, vamos para o objetivo. Então, eu defino em conjunto com ele um ponto futuro. Então, com ele e com ela, né? Então, vamos lá. Se dentro do escritório, lá, um exemplo dentro do escritório, olha, estamos notando aqui que a tua organização não está legal, isso está prejudicando o teu desempenho. Antes de dizer o que ela precisa fazer, fulano, qual seria o estado ideal de organização? Dialogue com o liderado para tentar mostrar para ele qual seria o estado ideal de comportamento. Por quê? Quando você define um ponto futuro, olha, então o estado ideal seria você se organizar todas as manhãs, fazer uma lista do que precisa ser feito, para que o teu trabalho saia de forma coerente, você não perca nada. Quando você define um ponto futuro, todo o processo de aprendizado dela a seguir tem a ver com esse ponto futuro, não tem a ver com remediar algo que você citou como feedback. Então, é uma definição do ponto futuro, para onde nós vamos. É uma descrição detalhada para onde ir, com data de chegada, né, e uma forma de acompanhamento. Eu costumo dar como exemplo o objetivo SMART, que eu acho que deve ser de conhecimento de vários de vocês, né? Então, definir um ponto futuro específico, mensurável, que seja alcançável, né? Definir um estado ideal, né? Trazendo novamente aqui nosso exemplo das pessoas que trabalham com os líderes de rua, né? Fazendo visita aos clientes externos, definir, por exemplo, métricas assim, olha, daqui 3 meses eu espero estar fazendo bons fechamentos de vendas em todos os clientes que eu visitar. Esse é um objetivo futuro. Bom, então até aqui nós temos a realidade com que você se depara e para onde a gente quer ir. Só aí agora, então, que a gente vai começar a pensar o que pode ser feito. E aí vem as opções. E a ideia, gente, agora que a gente tem um ponto futuro, é extrapolar as alternativas. Eu vou passar para vocês agora. A primeira coisa que eu sugiro para vocês como mudança para o líder do futuro, líder do século XXI, em vez de dizer, olha, você poderia fazer isso, você poderia fazer aquilo, é convidar o liderado a dizer o que você pode fazer. Gente, isso tem um poder tão grande e vocês vão perceber que em determinado momento as pessoas vão ficar assim, meio perdidas no que fazer, vão ficar meio confusas. E eu vou falar de desafios disso daqui a pouquinho. Então, a primeira coisa é convide a pessoa a perguntar. Por quê? Até agora, a gente educou as pessoas a sempre ouvir do líder, do chefe, olha, faça isso, faça aquilo. Quando você convida a pessoa para fazer, ela ganha um negócio chamado autodesenvolvimento, autopercepção. Ela se empodera e quando ela descobre ou ela define o que quer fazer, amigo, amiga, líder, acabou. Eles vão fazer por conta própria. Quando ele define o que pode ser feito para melhorar, foi ele que atribuiu a atividade. Então, ele tem responsabilidade nisso. Ele vai fazer. O que você pode fazer como líder nesse momento? Faça a pergunta e vá para um momento que é muito difícil para o líder, que é, se calar. Por que é difícil? A gente está acostumado a dizer sempre, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E nos calar é uma situação complexa. A gente não aprendeu a ficar calado e deixar a pessoa a pensar. A gente sempre aprendeu a dizer o que precisa ser feito. Então, vou pedir para vocês, sustentem o silêncio por um tempo. Vai ficar incômodo, mas é este incômodo que gera no outro, no liderado, o aumento de percepção, o aumento de consciência. É isso que vai fazer ele se perceber, entender que precisa evoluir. É ele que vai dizer, não sei, preciso pensar mais. E tudo bem se esse intervalo de silêncio for longo, tá? Eu queria lembrar aqui uma forma de educação que nossos pais tinham conosco, falava assim, você já pensou nisso que você fez? A gente não. Então vai pensar e amanhã a gente conversa. Gente, você lembra quando isso acontecia? A gente passava horas pensando no que tinha acontecido, horas refletindo.
E a gente perdeu essa habilidade. Por que a gente perdeu isso? Porque a gente está pressionado pelo agora, pressionado pelo tempo, para trazer tudo imediatamente. Então, no desenvolvimento de pessoas, lembre que vocês têm mais tempo, têm mais fôlego. Então, se precisar promover uma reflexão para a pessoa, para que ela fique pensando por um dia, 2 dias... A gente teve um pequeno problema de conexão, acho que já voltou, Alex? Já voltou. Deixa eu compartilhar ela novamente aqui. Vou fazer um intervalo para tomar uma aguinha. Tá certo. É isso aí. Vamos lá. Compartilhando a tela novamente. Boa. Legal. Vou voltar no anterior, que eu acho que é onde foi que caiu a nossa conexão. Bem finzinho. Tá. A gente falava sobre o papel como líder de se calar diante das perguntas, das reflexões feitas para o liderado, né? O papel de deixá-los refletir um pouco a respeito. E aí a gente parte para outra etapa, lembrando que até agora a gente só tem qual a realidade vivida e qual para onde eu quero ir. Nós estamos agora discutindo opções do que fazer. A outra coisa que você pode fazer, além de perguntar para ele o que ele pode fazer, é criar com o liderado um toró de ideias, um toró de palpites, o famoso brainstorming, né? Bate um papo com ele, fala, olha, com ele ou com ela, o que pode ser feito? De que jeito a gente pode... E aí vale tudo, gente. Nesse momento de definir alternativas de autodesenvolvimento, vale tudo. Coloca um monte de ideias no papel. Depois a gente decupa isso. Mas a ideia é que a gente coloca várias ideias no papel. Bom, passada por essa ideia do toró de palpite, uma outra dica para você. Só um instantinho, gente. Espera um pouquinho. O que está acontecendo? Não sei se vocês estão vendo a minha tela. Alex, nós estamos vendo, mas não a apresentação. Nós estamos vendo o webinar, Jan. Tá, mas vocês não conseguem ver minha apresentação? Não, nesse momento não. Ele está compartilhando a tela do seu Chrome. Tá bom, então vamos lá. Vamos tentar de novo. Vamos ver. Por favor, me diga se vocês estão vendo agora. Agora sim. Legal, então eu vou retomar rapidamente de onde a gente tinha parado, tá bom? Eu dizia sobre a importância de deixar o liderado refletir, sobre fazer perguntas e deixar ele refletir. A segunda coisa que eu falei é fazer um toró de palpites, instigando a pessoa a pensar em coisas que ela pode fazer para se desenvolver. E a terceira coisa é uma sugestão de uma pirâmide de aprendizagem, né? Então, convidar a refletir sobre leitura, sobre o que ouvimos, o que vemos, assistir vídeo, estímulos para a pessoa que façam ela lembrar de onde ela aprendeu as coisas, de como ela pode fazer para se autodesenvolver. E, por fim, quando for necessário, usar analogias. Olha, lá no teu MBA, na tua universidade, quando o professor precisava ensinar algo para vocês, como vocês aprendiam? A pessoa reflete, eu aprendi assim. Então, baseado nesse esquema de aprendizagem, como é que você pode se desenvolver para essa função? E quais são os desafios de vocês nesse momento de instigá-los? Quais são? 3 coisas vão acontecer, gente. Vocês vão se deparar com isso, vocês podem me cobrar se isso não acontecer. Número 1, a cara dessa moça aí desconfiada. Como sempre a gente, na vida, foi ensinando como líder ao liderado o que ele precisava fazer, faça isso, vai por aqui, orientando. Quando você começar a fazer perguntas do que ele pode fazer, a primeira cara que vai aparecer é essa de desconfiado. Rapaz, o que você está querendo dizer com isso? A pessoa não vai te verbalizar isso, mas vai ficar pensando, o que será que essa pessoa, o que esse cara, meu chefe, está querendo dizer com isso? A outra coisa que vai acontecer é que a pessoa que nunca pensou no que ela é responsável, ela vai sempre externalizar. É a foto desse rapaz aí apontando para fora. A pessoa sempre vai externalizar como um processo de defesa, dizendo assim, mas isso nunca pensei, nunca me convidaram a pensar, isso não é minha responsabilidade, isso é responsabilidade da empresa, nunca me pediram para estudar isso, etc. Então, vai ter um pouco de externalização da responsabilidade. E a outra coisa que vai ter, quando você perguntar muito para a pessoa, é essas dúvidas. As pessoas não foram preparadas para essas respostas, então as dúvidas vão permanecer. O convite você vai passar por essas 3 fases e passe por elas com tranquilidade, vá tranquilo com elas. Entenda que as pessoas vão passar por isso, tá bom? Então,
Até agora a gente falou sobre realidade, ou seja, o que eu vejo agora que está acontecendo. E antes de dizer o que precisa ser feito, eu defino com a pessoa, tá bom, esse lugar não é o estado ideal. Qual é o nosso estado ideal? Qual é o nosso objetivo? Depois disso, eu discuto com a pessoa através de perguntas o que ela pode fazer para se desenvolver e chegar nesse estado ideal. E por último, a gente chega no W do coaching, que é o will, né? Assim, o que vamos fazer? E é, de fato, elaborar um plano de ação. É pegar aquele toró de palpites que nós fizemos sobre várias alternativas possíveis e selecionar algumas delas que podem ser colocadas em prática, on the job, no dia a dia, para colocar para se desenvolver, né? Então, eu costumo trazer uma brincadeira que é mais ou menos assim, quando a gente faz um processo de desenvolvimento sem coaching, sem essa metodologia mais estruturada da conversa, é esse vai e vem. E, gente, tudo bem se acontecer esse vai e vem, a vida não é uma linha reta, acontece várias coisas. Eu costumo dizer, e ouvi isso da minha namorada, que também trabalha com isso, que plano é plano, vida é vida. Então, a vida vai dar voltas. Mas eu quero sugerir para vocês que, nessa conversa de coaching, pode ser uma coisa mais estruturada, mais linear. Então, quando a gente entra nessa fase final da conversa, diante de tudo isso que nós conversamos, para onde você quer ir, e com essas opções que você mesmo trouxe, qual é a atividade que é prioridade? O que você pode fazer hoje para que você chegue naquele teu objetivo de uma forma mais rápida? Te aproxima mais, né? Eu costumo usar essa terminologia. Quantos por cento essa atividade que você vai colocar em prática te aproxima do teu objetivo? Vamos voltar para o nosso exemplo de ser uma pessoa organizada no trabalho, seja no escritório, seja externamente. E aí a pessoa, né, o teu liderado fala, olha, fulano, eu acho que vou ler um livro sobre organização, eu vou estudar sobre isso. E aí o convite é falar, tá bom, o quanto essa atividade te aproxima de ser uma pessoa mais organizada? Quanto ela te aproxima do teu objetivo? E como é que você vai colocar ela na prática? Que hora que você vai ler ela, né? Qual é essa ação? Ler o livro. Que hora que você vai ler ela? E o que de aprendizado dessa leitura vai te trazer para o dia a dia? Então, esse momento da conversa do will, do coaching, é criar um planinho de ação. Ação, prazo de conclusão e evidência. Simples assim, tá, gente? Sem reinvenção da roda. Por quê? Porque quando você for lidar com essa pessoa mais uma vez, daqui a alguns dias, você vai olhar junto com ela para esse plano de ação. E aí, a ação que nós tomamos de fazer uma leitura ou de planilhar as atividades, está te levando a ser uma pessoa mais organizada? Está te ajudando no dia a dia? Então, você junto com ela nessa conversa, constrói um modelo de desenvolvimento em que ela é responsável por conduzir as tarefas que vão levá-la até o objetivo. Tá legal, pessoal? Então, a gente fala de coaching até aqui falando de G, R, O e W, né? Então, realidade, objetivo, opções e plano de ação de uma forma muito simples. Esse assunto tomaria várias horas, mas eu quero convidá-los a olhar isso. Vocês podem dar o Google e nós, depois desse webinar, vamos oferecer esse material para vocês usarem. Use isso na conversa com os seus liderados. E o mais importante disso que nós falamos até aqui é o protagonismo está em sair de dar a resposta e cuidar do desenvolvimento dos seus liderados, convidando a ele pensar na resposta. O Grow vai te ajudar nesse movimento. E por fim, nós chegamos na etapa final da nossa conversa sobre atitude. A atitude de levar a gestão de pessoas, o desenvolvimento de pessoas, não considerando o job description deles, mas considerando, sim, a pessoa, o ser humano. E aí eu desenvolvi uma metodologia que eu tenho levado para as empresas onde eu estou trabalhando, que eu chamo de 4 P's de execução com pessoas. Qual que é a ideia? É que essa agenda trabalhe em paralelo com a tua agenda executiva de negócios. Vou dar um exemplo do nosso ramo farmacêutico, né? Nós, como líderes, costumamos olhar para o negócio assim, olha, qual o tamanho desse setor, qual o tamanho desse território, como ele é importante para o meu negócio, qual o volume de negócio ele traz para a empresa, etc. E a gente e eu convivo com isso, prioriza o trabalho de acordo com a importância do negócio. E em algum momento deixa em segundo plano quem é a pessoa que está operacionalizando esse negócio. Então, como atitude, eu quero convidar vocês no desenvolvimento de pessoas a fazer uma agenda paralela que eu chamo de 4 P's de execução.
que é uma programação personalizada, propositiva, positiva. Eu me explico. A primeira coisa da programação é que você construa na tua agenda pontos de contatos com cada um do teu time. Programação assim como aquela da televisão, que você sabe que todo domingo à tarde tem futebol na televisão, que toda quarta à noite tem futebol na televisão, que o programa do Serginho Groisman passa no sábado à noite. Programação é isso, quando você consegue gerar uma frequência e sequência de contatos, ao passo que o liderado sabe e entende que naquele período você vai ter contato. Então, é um planejamento de contatos periódicos com cada um dos seus liderados, é uma organização de agenda em conjunto com a pessoa. Então, Maria, eu planejo estar com você, quero estar com você no mínimo 6 vezes no ano, ou você que trabalha no escritório, Maria, eu quero estar com você pelo menos quinzenalmente para uma conversa face-to-face, one-to-one, e no teu planejamento, nessa tua programação, você detalha que recursos e como vai sustentar esse plano. Então, a primeira coisa que eu quero que você anote aí, que está assistindo esse webinar, uma programação. Eu preciso fazer uma programação com cada um dos liderados. E é uma programação tua, tá? Não é uma programação da empresa, é uma programação tua como líder para com o teu liderado. A segunda é que essa programação seja personalizada, ou seja, que ela seja endereçada de acordo com as necessidades individuais. Então, a Maria gosta de pular de bungee jump, o João gosta de tomar vinho, e a Joana gosta de praticar leitura. O que eu quero dizer com isso? Eu quero te convidar a pensar um pouco mais no ser humano e entender quais são as preferências dele, quais são as coisas que mais aproximam ele de estar feliz, de estar contente realizando o trabalho que ele faz. E que você crie mecanismos de proximidade. Então, quando você tiver esses pontos de contato com a pessoa, que eles sejam personalizados, que o conteúdo seja exclusivo para essa pessoa. Vou dar um exemplo. Se eu fosse encontrar a Sabrina aqui, eu sei que a Sabrina adora café. Então, muito provavelmente, eu vou contar para ela das minhas experiências vividas com café, das leituras que fiz, das vivências que tive. E vou criar uma proximidade sobre a temática da pessoa. E que essa personalização atenda os propósitos da pessoa primeiro e em seguida dos negócios. Bom, então nós já temos anota aí, uma programação e que essa programação é personalizada. A terceira coisa é que ela seja propositiva, ou seja, que nessa programação você provoque as pessoas, você estimule as pessoas. E olha que como conversa com as outras duas falas, sobre despertar consciência e sobre o coaching, de gerar opções de autodesenvolvimento. Essa questão de ser propositiva é levar sempre para a pessoa convite de reflexões sobre as áreas que ela trabalha, sobre as coisas que ela gosta de fazer. Não é simplesmente fazer uma visita formal, uma visita de passagem. É uma visita que promova reflexões para que quando você encontra a pessoa de novo, ela venha com um processo de reflexão. Então, sugestões de atividades de desenvolvimento, construção coletiva de metas, de tarefas, dar responsabilidade para que gere autodesenvolvimento. E, por fim, eu chamo de positiva para ser melhor do que reativa. Porque no dia a dia, e vocês podem falar isso comigo melhor do que eu, a agenda nos engole, né, pessoal? A gente tem uma agenda da empresa que é uma carga gigantesca de e-mails, de tarefas vindas de diversos departamentos. Eu sei que a agenda diária nos engole. Eu sei porque eu lido com líderes diariamente da indústria. E o meu convite aqui é para que você, como líder, baseado nas leituras que você fez, nos vídeos que você vê, nas conversas inspiradoras que você tem, nos webinários que você assistiu, nas viagens que você fez, você cria uma agenda tua. O que você, como líder, quer fazer para essas pessoas que trabalham com você? O que você quer deixar de legado para as pessoas e para a sociedade? Então, assim, novas iniciativas, atributos da tua personalidade, ela é positiva, ela gera engajamento, do tipo, olha, cara, li um livro tão legal que eu acho que é tua cara, gostaria que você lesse, daqui 2, 3 meses a gente conversa sobre o livro. Trazer elementos da vida, não necessariamente que tenham a ver com o mundo corporativo. Então, o meu convite é que você monte uma programação personalizada que seja propositiva e positiva. E eu encerro a minha fala de hoje, depois das dicas à distância,
esse slide que eu vou passar agora, eu passo para vocês depois, eu não vou me ater a esse slide, mas eu quero encerrar falando sobre uma exposição que eu tive ano passado. Fui para San Diego, na Califórnia, no Congresso Mundial de Treinamento e Desenvolvimento, e lá eu fui numa palestra que falava sobre liderança no mundo, né, até 2050. E as principais competências que nos vão levar como líder até lá é a capacidade de experimentar. Então, conversa muito com tudo isso que nós falamos hoje, assim, prototipar, experimentar, né, criar modelos diferentes de negócio, gerar autonomia para as pessoas, trazer ideias novas de fora da corporação, das vivências que você teve para dentro, né? Testar hipóteses, né? Então, vou fazer isso com essa pessoa e ver se dá certo. Se não der certo, eu mudo a hipótese, né? E também tive a exposição de dizer assim que cada vez mais a gente tem que assumir a responsabilidade de dizer não sei. E tá tudo bem dizer não sei, né? Lembra que nós falamos no começo da nossa conversa que todo mundo tem informação? Se você dizer não sei, não saiba, vai atrás da informação, procure, lidere isso com o time, mas tudo bem dizer não sei. E eu tive uma exposição final com esse cara, que é um cara que eu admiro, e foi perguntado para ele na entrevista: Obama, o que você fez, né, para ser presidente? Como é que foi chegar aí? Qual a principal responsabilidade de estar aí? E a resposta dele tocou a todos naquele momento, que foi de dizer assim: olha, não tem uma cartilha que diga como é ser um bom líder para chegar a ser o presidente dos Estados Unidos. Não existe uma cartilha, siga esse passo. O que mais me tinha latente na mente é que eu precisava colocar mais energia naquilo que precisava ser feito. E o que precisava ser feito era cuidar das pessoas que estavam mais perto de mim. Então, essa é a lição que ele deu para a gente. E mais uma indicação de livro para fechar, que eu gostaria de deixar, é um livro chamado Reinventando as Organizações, que fala de 3 coisas de tudo isso que nós falamos agora. Nós falamos de autogestão, de integralidade, ou seja, a pessoa poder ser aquilo que ela autenticamente é, e as pessoas trabalhar com propósito. Eu finalizo a minha conversa de hoje deixando os meus recados para vocês. Como líder, sejam curiosos, busquem mais informações, leiam coisas diferentes. Segundo, sejam multidisciplinares, ou seja, aprendam de tudo um pouco e trabalhem isso com os seus times, fomentem isso com os seus times. Terceiro, tudo sempre vai funcionar com as pessoas. Não existe nada que não funcione sem as pessoas. E quarto, quando estiver com elas para despertar consciência, para falar de metodologias de aprendizagem ou para agir com atitude de criar uma agenda própria, atue com propósito. Deixe claro para elas onde você quer chegar como líder com elas. Pessoal, eu espero que toda a nossa conversa tenha sido útil, tenha tido ferramentas para vocês de aprendizagem e de como utilizar isso na prática com seus liderados, tá bom? É um papo rápido de 1 hora, tem bastante conteúdo nisso, mas eu espero que vocês tenham feito bom proveito. Aí estão os meus contatos, vocês podem me encontrar no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, @AlexCabrelli, e foi um prazer muito, muito legal de estar aqui com vocês. Então, minha gratidão por isso. Tá legal, pessoal? Perfeito, Alex Cabrelli, parabéns, excelente conteúdo. Para a gente aqui da Tab Media é uma honra ter você como palestrante hoje, você que tem sido referência no assunto de liderança, sobretudo para o mercado farma, né? Aproveitando esse ensejo, vou até compartilhar a minha tela aqui, para poder falar um pouquinho com vocês de alguns cursos que temos. Vocês conseguem visualizar minha tela? Sim. Maravilha. Bom, a Tab Media fez uma parceria exclusiva com a Ciatec, que é uma das maiores empresas de educação corporativa da América Latina, e agora a gente passa a comercializar com exclusividade para o canal Farma mais de 70 cursos na área de carreira, performance, comunicação, vendas e liderança, né? E a gente tem alguns títulos aqui, eu vou passando rapidamente para vocês, que fala sobre neurociência de aprendizagem, como avaliar o futuro e antecipar as soluções, resolução de problemas e tomadas de decisão, feedback, ferramenta de comunicação e engajamento, e reuniões eficazes, além de vários outros títulos que temos aqui. São cursos 100% interativos, assinados por grandes especialistas do mercado,
E o legal é que esses cursos estão modelados para rodar diretamente no Tab Media e de maneira 100% offline, né, e ajudar aí a potencializar a jornada de vendas da equipe. A gente vai passar uma pesquisa rapidinho agora para vocês. Quem tiver interesse, deixa eu tirar o compartilhamento da minha tela aqui. Quem tiver interesse nesses cursos, por favor, responda essa nossa pesquisa e depois a gente entra em contato com vocês, ok? Bom, Alex, mais uma vez, muito obrigado. Um prazer tê-lo conosco hoje. Agradecer também a todos os participantes, né, que ficaram aqui até o final dessa ótima apresentação. E é isso, a gente se vê no próximo webinar. E obrigado mais uma vez a todos. Obrigado, viu, Alex? Valeu. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.